É um privilégio muito grande estar na casa do Senhor, na casa do nosso Deus que nos resgatou lá do mundo e nos trouxe aqui para a sua presença. Você já agradeceu ao Espírito Santo de Deus pelo ar que você respira? Você já agradeceu ao Espírito Santo de Deus por você ter acordado hoje e ter o privilégio de ter um compromisso na sua casa? Você já agradeceu? Então é momento de você agradecer ao Senhor. E mais uma vez, levanta as tuas mãos e aplauda o nosso Deus maravilhoso. Aplaudam Ele, mas aplaudam glorificando. Aplauda agradecendo por esse privilégio. Aleluia. Eu agradeço a Deus todos os dias. Todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus por Ele ter esquecido o meu passado e por Ele ter me chamado para essa grande obra. Então não esqueça de agradecer ao Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Eu coloquei um título hoje, o título na mensagem, a qual ele diz assim: No caminho de Emaús. Título da mensagem: No caminho de Emaús. Você que foi encontrando a palavra de Deus, você que consegue agora encontrar no Evangelho de Lucas, capítulo número 24, a partir do versículo número 13, vai ficando de pé em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, como reverência à palavra do Senhor que será lida agora nesse momento. Aleluia. E logo estaremos orando para que Deus, muitos pregadores falam assim, para que Deus venha abençoar a palavra, mas a palavra de Deus ela já é abençoada. Então eu vou pedir misericórdia pelo pregador dessa noite, amém? Para que Deus venha me usar e que venha usar a igreja também, porque quando a palavra está sendo ministrada, é de suma importância que a igreja ela esteja ligada com o céu, porque a Bíblia ela fala que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu, e quando a palavra de Deus está sendo revelada, há uma ligação aqui da terra para com o céu, amém? Quantos encontraram, diga amém. Então diz assim a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E eis que ele lhes disse: Que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estás tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram: as que diz a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, e já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós vos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Versículo 25. E ele lhes disse: Ó nércios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicaram-lhe o que ele achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco,
porque já é tarde, declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E acontecendo que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e lhes deu. Versículo 31. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11, e o que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles contaram os que lhe aconteceram no caminho e como lhe foi conhecido no partir do pão. Fecha teus olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, as tuas palavras, meu Deus, elas foram lidas agora aqui, meu Deus, nesta noite de adoração. As tuas palavras, Senhor, que conta essa história verídica, meu Deus. Mas eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco, fala com a tua igreja. Capacita-me, meus, nessa noite, para não falar aquilo que às vezes é desejo do meu coração, e que a tua igreja, meu Deus, às vezes, Senhor, queremos ouvir algo, Senhor, mas eu quero falar aquilo que o Espírito Santo de Deus vai falar para a igreja nessa noite. Por isso, Senhor, usa-me como instrumento da tua vontade, e usa a tua igreja, Senhor, para compreender o que tu queres falar conosco. Fica à vontade no meio do teu povo, e a igreja pode se assentar glorificando esse Deus maravilhoso, o nosso Deus que está aqui presente, o nosso Deus vivo, e que nós sentimos a sua presença desde o início, irmãos, quando se abriu o culto, quando a pastora abriu o culto. Quando começamos a louvar a esse Deus maravilhoso, eu comentando ali com o pastor, que presença tremenda, que presença de Deus aqui nesse lugar, meu Deus, mas é porque Ele quer nos revelar grandes coisas. A manifestação de Deus aqui é tão sobrenatural, irmãos, porque Ele quer enviar a resposta daquilo que você veio buscar nessa noite. O Senhor ainda continua curando, então não fique maravilhado se você entrou aqui com uma doença e você vai sair daqui curado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não importa que essa doença, ela seja uma doença física, uma doença espiritual, não importa que você esteja travando uma batalha espiritual dentro da tua casa, no teu trabalho, não importa, mas você vai sair daqui com a tua vitória em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a manifestação de Deus aqui nesse lugar, ela é tremenda. Quem pode sentir a presença de Deus? Então abra a tua boca e começa a glorificar, começa a render graças a esse Deus, aleluia. Há uma unção especial nessa noite, há algo diferente aqui nessa noite. Eu posso sentir isso. Você pode sentir isso? Aleluia. E essa história daqui, ela começa a história daqui no capítulo de número 24, quando a Bíblia que fala que algumas mulheres, e a Bíblia diz aqui que algumas mulheres, no terceiro dia após a morte de Jesus, no domingo, primeiro dia da semana, havia se passado sexta-feira, porque se encontra na sexta-feira, o dia da morte de Jesus. Na sexta-feira ele morre e não acontece nada, parece que nada aconteceu. Passa-se um sábado, o dia inteiro, e nada acontece, nem sinal de Jesus, nem sinal. E logo pela manhã, na madrugada, logo pela manhã, aquelas mulheres aqui, elas se reúnem, e a Bíblia diz aqui, no versículo 1, no capítulo 24, no primeiro dia da semana, muitos de madrugada, e elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Prepararam aquelas especiarias para ir lá e tirar aqueles lenços do corpo de Jesus, para que pudesse ungir aquele corpo morto. Mas elas esqueceram de uma coisa, que quando aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, como foi ministrado aqui há algumas semanas, e ali havia algo de profético, que ela já
havia ungido o corpo de Jesus, mas quando elas foram dali para ungir aquele corpo, elas tiveram uma surpresa, porque já não existia, não tinha corpo, não tinha nada ali, e a pedra ela foi removida, a ponto delas buscarem ali o corpo de Jesus, mas não tinha nada no sepulcro de Jesus, a ponto de 2 anjos, como a Bíblia diz aqui, que 2 anjos vieram aqui, e dizendo, e perguntando para ela, falando com ela assim, e perguntando: por que buscais o vivo no lugar dos mortos? Porque estão buscando aqui o corpo de Jesus, se ele não está aqui? Mas no versículo de número 6, eles dizem assim: não está aqui, mas ressuscitou. Lembra-se como vos falou, estando ainda na Galiléia? Jesus tinha falado para eles. Jesus tinha falado: olha, eu vou padecer, eu vou morrer, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou voltar lá no meio dos mortos, eu vou ressuscitar, eu vou voltar a essa vida, lembrar-vos como vos falou, estando na Galileia, mas ninguém acreditou. Ninguém tem ouvidos a pregação de Jesus Cristo. No versículo número 7, ele diz assim: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e no terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltaram ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11, mas ninguém acreditou naquelas mulheres. E era Maria, mãe de Tiago, era Madalena, Joana, aquelas mulheres, e ninguém acreditou no testemunho daquelas mulheres, a ponto de nós entrarmos aqui nessa história qual nós lemos, que 2 de seus discípulos estavam indo de volta para Emaús, no caminho de Emaús. Por que eles estavam no caminho de Emaús? Primeira coisa que eu vejo aqui, aonde eles deveriam estar? Eles deveriam estar em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa. Eles deveriam estar em Jerusalém acreditando: olha, o mestre morreu, mas ainda é sexta-feira, mas ainda é sábado, e deveriam estar aguardando ansiosamente no terceiro dia, a qualquer momento ele vai aparecer, mas ninguém acreditou. Sabe por quê? Porque não estavam em Jerusalém. E Deus está perguntando nessa noite: qual é a nossa Jerusalém hoje? Aonde vai se cumprir as promessas que Deus tem na tua vida? Quem tem promessa de Deus aqui? Levanta a tua mão e glorifica o nome do Senhor. Mas a questão é: você crê no cumprimento das promessas de Deus? Você crê no cumprimento da palavra de Deus? Você crê que Jesus Cristo, ele ressuscitou? Quem está aqui aguardando a volta de Jesus? Eu estou aguardando a volta de Jesus. Mas aonde, qual é a posição que nós estamos? Qual é a posição que nós tomamos? Para mim hoje, pastor, a minha Jerusalém é a Nova Filadélfia, porque eu sei que aqui Deus está me abençoando e vai continuar me abençoando. Então aqui é a minha Jerusalém. Então eu tenho que me posicionar, e ninguém vai me tirar daqui a não ser que Deus fale. Ninguém pode te tirar daqui a não ser que Deus te leve para um caminho que Ele vai te mostrar, porque aqui está a tua bênção. E se eu creio que a minha bênção está aqui, eu tenho que ficar em Jerusalém. Aqueles, eles tinham que ficar em Jerusalém dando a promessa, mas o que eles fizeram? Foram pelo caminho de Emaús. Porque quem está em Jerusalém aguarda o cumprimento da promessa. Quem está em Jerusalém é aquele que vem para a igreja não somente para ser um religioso, mas vem aqui para adorar um Deus vivo. Aleluia! Quem está aqui em Jerusalém persevera. Eu sei que o inimigo se levanta. O pastor levantou uma oração aqui, repreendendo o inimigo, repreendendo o devorador, e ele sempre faz essa oração. Mas sabe por quê? Porque temos que ser pessoas
perseverante. Mas para eu ser perseverante, eu tenho que estar em Jerusalém. E quem está em Jerusalém, ele vive pela fé. O próprio apóstolo Paulo, ele falou que o justo viverá pela fé. Então eu tenho que estar na posição, eu tenho que aguardar as promessas se cumprirem, eu tenho que aguardar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está contigo. Ainda que eu ande pelo vale, ainda que o inimigo se levante, mas Deus está falando nessa noite, Deus comprou a tua briga, Deus comprou esse barulho, e Ele está falando, fica em Jerusalém, porque esta peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja é dele. Aleluia. Mas esses homens aqui, eles desistiram, sabe por quê? Porque estavam no caminho de Emaús. E o que é estar no caminho de Emaús? Eu vejo algumas coisas aqui. As pessoas que estão no caminho de Emaús são pessoas que desistiram, são pessoas que não creem mais nas promessas de Deus, estão indo numa direção ao contrário. Às vezes, e Deus fala, olha, você fique aqui, você vai aguardar aqui, mas o ser humano, ele não é muito paciente. Tem pessoas que quando oram, ela fala assim, mas eu quero ser abençoado, eu vou ser abençoado, mas Senhor, tem um detalhe, eu quero a minha bênção para ontem, porque no meu caso é urgente, eu tenho urgência. Eu já vi pessoas falarem comigo e dizer assim, não, mas Deus não demora muito para abençoar. Vai ver lá a vida de Moisés. Moisés passou 40 anos depois que ele saiu do Egito, 40 anos cuidando de ovelha, mais 40 anos no deserto com aquele povo, e pensa que ele entrou na terra prometida, ali na terra de Canaã. Não, tu não vai entrar, Moisés. Quem entrou foi Josué. Mas ele pôde contemplar as promessas de Deus. Aleluia. Jacó trabalhou quantos anos? 14 anos, não foi isso, pastor? Depois mais 7 e mais 7 anos, eu sei que foi no total de quase 21 anos, para receber as promessas de Deus. Não, mas a bênção de Deus é para ontem, ele não demora. Abraão, para que se cumprisse o nascimento do filho da promessa, foram 25 anos de espera. Não, mas no meu caso a bênção é para ontem. E por isso muitos estão se afastando de Jerusalém, muitos estão se afastando da presença de Deus, muitos estão se afastando de Jerusalém e indo pelo caminho de Emaús. Mas Deus é tão misericordioso que até no caminho de Emaús Ele não abandona as pessoas. Ele sempre dá uma chance do arrependimento, Ele sempre dá uma chance de revisar a palavra, de conhecer a palavra. Deus não nos desampara, Deus não se afasta de nós. Nós é que nos afastamos muitas vezes de Deus. Mas eu não posso trilhar o caminho de Emaús. Sabe por quê? Porque no caminho de Emaús, mas Deus é tão misericórdia que Ele nos mostra que nós muitas vezes não conhecemos de Jesus Cristo. Porque aquele que anda no caminho de Emaús não conhece Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta a eles. Jesus Cristo já com seu corpo ressurreto. O túmulo estava vazio. Ninguém acreditou em Jesus. Nem os apóstolos não acreditaram em Jesus. Nem o amigo considerado por Jesus Cristo, que era João, nem ele, o amigo, o filho amado, nem ninguém acreditou. E estavam os dois ali que com certeza tiveram contato com Jesus e caminhando e voltaram. Sabe por quê? Porque não aconteceu nada. Aquele profeta. E Jesus mostra para eles que eles não conhecem nada. Se nós não nos aprofundarmos na palavra, se nós não buscarmos, se nós não acreditarmos, nós não conheceremos a Jesus. Estavam eles ali no caminho de Emaús, e a Bíblia diz, né, que ele se apresenta àqueles homens
que tudo eles falavam entre si. O que eles comentavam? Jesus morreu, ele era o profeta, ele era o Messias, nós acreditávamos nele. Muitos estão desacreditados de Jesus. A pessoa que está no caminho de Emaús, ela está desacreditada de Jesus. Uma das piores coisas que acontece, isso dói nos nossos ouvidos, e principalmente no ouvido de Deus, é quando você vai evangelizar alguém, e essa pessoa ela fala assim: estou afastado da casa do Senhor. Essa pessoa está no caminho de Emaús. A pior coisa que tem é a pessoa que teve contato com a palavra, a pessoa que ela teve uma revelação de Deus. Não importa quanto tempo, se foi 2 meses, 3 meses, foi 2 anos. Eu conheço pessoas que ficaram na igreja durante 20 anos, mas se afastaram da presença, porque saíram de Jerusalém para caminhar através do caminho de Emaús. E quem está no caminho de Emaús, Deus mostra que não tem discernimento, não tiveram discernimento de saber que aquele dali era Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, e ele disse, Jesus Cristo falou assim: que palavras são essas? Caminhando trocar entre vós, porque estáis tristes? E começaram a falar. Você sabe por quê que eles ficaram tristes? Porque depositaram as suas esperanças em um Deus morto. Muitos aí fora estão tristes, estão perdendo as suas bênçãos. Por quê? Porque estão colocando as suas expectativas, estão colocando os seus projetos em pessoas, em homens que já morreram, em pessoas que não podem fazer nada. Mas eu dou graças ao meu Deus Todo-Poderoso, que eu estou aqui diante de uma igreja que não adora um Deus morto, mas que adora um Deus vivo. Quem crê que Jesus Cristo ressuscitou, abre a tua boca e dá um glória bem alto para Ele. Aleluia. Estamos em Jerusalém, estamos em Jerusalém. Aleluia. Mas e aquele que está ainda no caminho de Emaús? Aleluia. Mas o que eu aprendo, mesmo no tempo de adversidade, graças a Deus, a partir do momento em que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca me afastei da presença. Vou fazer aí 21, ainda sou novinho, estou engateando. Pastor Paulo é mais velho do que eu na conversão. Mas nós estamos engateando, né, pastor? Mas eu dou graças a Deus que eu nunca na minha vida falei: não quero mais Jesus, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber disso. Não, eu sempre fiquei em Jerusalém, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. Mas mesmo assim, pessoas que eu vi que estavam trilhando o caminho de Emaús, mas eu aprendo alguma coisa. Primeiro, Jesus nos faz entender a sua palavra. Ele nos faz entender a sua palavra. Jesus Cristo caminhando com aqueles homens, a Bíblia diz que começou a explicar toda a Escritura, começando por Moisés. E pelo que não me falha a memória, quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu creio que ele foi lá em Gênesis. Ele foi lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e relembrou aquele povo a primeira profecia messiânica. Ele lembrou da semente da mulher, ele lembrou da semente de Satanás, ele lembrou dos sacrifícios, ele passou por Levítico, ele passou por Números, citou Isaías. Domingo de manhã no caminho de Esaú, no caminho de Emaús, escola dominical. Olha aí, pastor. Escola dominical sendo dita pelo próprio mestre. Aqueles homens ali, mesmo no caminho de Emaús, eram homens privilegiados. Eu não sei quanto tempo foi esse caminho, mas dá mais ou menos uma distância de 17 quilômetros de Jerusalém até essa cidade de Emaús. Mas foram horas caminhando do lado do mestre, mas os seus olhos estavam tão fechados que eles não sentiram que era Jesus. Seus olhos não se abriram porque tinha dureza no coração. Tem pessoas que vêm para a igreja e reclamam às vezes do culto. Jeová está na casa.
O Senhor está na casa. Nós podemos sentir a sua presença. Mas tem pessoas que estão com o coração tão endurecido que falam assim: como é que foi o culto? Não gostei, não senti, Deus não estava na casa. Tem pessoas que passam anos e não sente nada na presença de Deus. Sabe por quê? Porque está no caminho de Emaús. Caminho de Emaús é caminho de reclamação. Caminho de Emaús é caminho de lamentação. Não lamente pelo teu problema, não lamente pela situação adversa, não lamente que o inimigo está se levantando. Eu tenho uma preocupação na minha vida, que quando eu acho que está tudo muito bem, tem algo errado. Quando a minha vida está tudo muito bem, eu falo assim: não, tem alguma coisa errada. Mas quando o inimigo começa a se levantar, eu penso assim: Deus tem um propósito nesse negócio. O inimigo, ele se levanta para tentar impedir a tua bênção. Mas eu te digo uma coisa: se você estiver em Jerusalém, se você não estiver no caminho de Emaús, ele vai romper os céus. Todas as coisas contribuirão juntamente para o teu bem. Todas as coisas vão acontecer e você vai receber a tua vitória em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem que estar na posição. Saia do caminho de Emaús, volte para Jerusalém. Saia. Se alguém aqui estiver nessa situação: pastor, eu não estou aguentando mais, já não acredito mais, a minha vida já não tem mais sentido. Está faltando você sair do caminho de Emaús e voltar para Jerusalém. Está faltando você colocar mais em prática a tua fé. Está faltando você voltar para Jerusalém, dobrar o joelhinho e falar: eu creio que Ele ressuscitou e a minha hora vai chegar. Aleluia. Eu não sei, eu tenho bênçãos, promessas na minha vida que ainda não se cumpriram. Mas eu oro e eu vou agir para que ela vai se cumprir amanhã. E se chegar amanhã e não se cumprir, eu vou orar e vou agir como se ela vai se cumprir na terça. E se não se cumprir daqui a uma semana, vai se cumprir daqui a um mês. Mas se cumprir daqui a 2 anos, eu não sei, mas a minha vitória vai chegar. A tua vitória vai chegar. Mas precisamos sair do caminho da lamentação. Tem pessoas que quando entram na presença do Senhor para orar, é só lamentação, é uma tristeza, irmão. É uma choradeira. Me perdoa a expressão, pastor, mas é uma mendigaria. Pastor, olha minha vida. Deus, olha a minha vida, eu já não aguento mais. Olha a minha vida, Deus já está olhando a tua vida, Deus já está olhando, Ele sabe o que você está passando. Senhor, eu não aguento mais, as coisas estão muito difíceis, chora. Eu não sei o que eu vou fazer um dia da manhã. Mas aí Deus lembra, né? Não vos preocupeis com o dia da manhã. Olha aí para os lírios do campo que se vestem melhor do que Salomão. Olha aí para os pássaros, os passarinhos. Não é exatamente isso, mas é mais ou menos isso, né? Eles não trabalham, mas são alimentados. Imagina você, que é a semelhança do Deus vivo, que é a criação do Deus vivo, que tomou uma posição, que entregou a sua vida no reino dos reis dos reis, do Senhor dos senhores. Se Ele faz, se Ele veste os lírios, se Ele alimenta os passarinhos, imagina o que Ele não vai fazer com você. Mas se eu estiver no caminho de Emaús e entrar com essa oração de pedinte, mas quando eu estou em Jerusalém, eu tenho que entrar na presença do Senhor e dizer e orar: Senhor, e eu estou buscando em primeiro lugar o teu reino. Eu estou buscando, eu sei que está difícil, eu sei que a caminhada está difícil, mas a minha hora vai chegar. Eu sei que o inimigo está se levantando, mas a tua palavra, ela diz que ainda que o inimigo venha por um caminho, mas será disperso por 7 caminhos. Eu vejo Satanás sendo disperso nessa noite. Aleluia. Eu vejo o inimigo sendo disperso nessa noite. Eu vejo obra de feitiçaria e macumba sendo desfeito nessa noite. Sabe por quê? Porque você está em Jerusalém. Sabe por quê? Porque você abandonou o caminho de Emaús. Aleluia. Deus é poderoso, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O que eu aprendo no caminho de Emaús, que é Ele que abre os nossos olhos, é Ele que nos dá o discernimento,
É Ele que nos dá a direção, aleluia. Quando Ele abriu os olhos daqueles homens, eles falaram: será que não ardia o nosso coração? Será que na nossa incredulidade era tão grande que o próprio mestre estava ali falando conosco? Mas será que isso não ardia no nosso coração? Será que não arde no nosso coração a presença do Espírito Santo de Deus? Será que não arde no nosso coração quando estamos sendo abençoados? Mas será que também não arde no nosso coração quando parece que o barco está afundando, quando parece que vem um vento, que vem a tempestade, parece que a casa vai cair? Mesmo assim, será que não arde no nosso coração que Ele vai nos dar o livramento, que Ele é que nos sustenta, que Ele é a palavra viva? Será que não arde no nosso coração, mesmo eu não vendo Ele pessoalmente, mas eu sinto a Sua presença? Será que não arde no nosso coração? Será que não arde no meu coração, no nosso coração, quando eu abro a Bíblia para ler a palavra? Mas às vezes nós estamos tão preocupados que amanhã, segunda-feira, vai começar tudo de novo. Antigamente, quando eu era ímpio, eu ia para a igreja, o pior dia era domingo, à noite. Porque quando tocava aquela musiquinha do Fantástico, eu falei: cara, não está acabando o final de semana. Aquela musiquinha do Fantástico, eu vou te falar, era terrível. Ih, vai começar tudo de novo, vai me dar uma angústia, segunda-feira, aquela angústia. Mas hoje, graças a Deus, que eu não ouço a musiquinha do Fantástico, mas ouço vocês louvando, ouço a irmã louvando, ouço os irmãos louvando, ouço esse homem aqui maravilhoso aqui fazendo esse fundo musical, ouço o teu glória a Deus, ouço uma igreja adorando, glorificando, dando aleluia, dando glória a Deus. Então eu tenho certeza que amanhã será um dia abençoado. Eu abro a minha boca e profetizo que amanhã, segunda-feira, que amanhã será um dia abençoado. Ah não, eu vou além, eu profetizo que essa semana, irmã, será um dia abençoado. Não, eu profetizo, aleluia, que fevereiro será o melhor mês da nossa vida. Quem está em Jerusalém glorifica, quem está em Jerusalém glorifica, aleluia. Glória a Deus. O que eu aprendo no caminho de Emaús, o que eu aprendo no caminho de Emaús é que eu nunca vou abandonar Jerusalém. O que eu aprendo no caminho de Emaús é que eu nunca vou abandonar esse Deus maravilhoso. O que eu aprendo no caminho de Emaús, eu tenho que ter paciência, persistência, porque a tua bênção, Senhor, vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir sobre essa igreja aqui em Belfort Roxo. Aleluia. O que eu aprendo no caminho. Mas a questão é: pastor, eu estou fazendo uma autoanálise. Em algumas áreas da minha vida, eu estou no caminho de Emaús. Nós temos que a cada dia fazer uma reflexão. A cada dia eu tenho que verificar como certas áreas da minha vida eu posso sair do caminho de Emaús. Primeira coisa, volta para Jerusalém. Primeira coisa, volta para o primeiro amor. Muitos crentes, quando ele começa no primeiro amor, sabe o novo convertido? O novo convertido, tudo para ele é novidade. Ele quer subir um monte. Onde é que tem um monte? Eu quero aprender. Eu também quero subir ao monte. Eu também quero aprender a orar. O novo convertido, é o primeiro a chegar na escola dominical. O novo convertido, ele está com aquela disposição, ela está com a chama do primeiro amor. Mas tem pessoas que vai passando o tempo, em vez da chama aumentar, pastor, vai diminuindo. Cadê aquele irmão que chegava primeiro lá na igreja, e ficava lá do lado de fora, ainda reclamar porque a igreja estava fechada? Cadê aquele crente que era o primeiro a chegar para orar? Cadê aquele crente que quando o pastor fala, vamos trabalhar, ele era o primeiro a pegar na enxada? Mas com o tempo, parece que a pessoa vai saindo de Jerusalém e vai trilhando o caminho de Emaús. Ele olha para trás, está lá os irmãos, muitos sendo abençoados,
Mas ele fala, mas eu não estou sendo abençoado. E vai trilhando o caminho de Emaús. Tem irmãos que no início da sua caminhada clamava, orava, buscava, acreditava, os milagres estavam acontecendo, mas agora ele fala, isso não é para mim não, Deus não me chamou para isso não. E quando vê, está saindo de Jerusalém, está trilhando o quê? O caminho de Emaús. Eu lembro até hoje, irmãos, eu era novo convertido, e eu sempre fui assim, eu sempre gostei de trabalhar na obra, porque de onde eu vi, eu trabalhava lá para o outro lado, eu trabalhava para deuses que não eram deuses. Mas quando eu encontrei Jesus Cristo, eu coloquei no meu coração, se lá eu trabalhava muito, e lá eu trabalhava, para Jesus eu quero trabalhar muito mais. E comecei a me dedicar na obra, não importa o que eu fazia, se era no evangelismo, se era no estudo, se era na oração, a ponto de alguém, e chegou aos meus ouvidos, porque aquilo que você fala, vai chegar, aquilo que você fala de uma outra pessoa, e se você falar para uma outra pessoa, vai chegar nos teus ouvidos. Você sabe por quê? Porque quando você fala para uma pessoa assim, ó, eu vou te contar, não conta para ninguém, porque você é da minha confiança. Essa pessoa vai ouvir, mas ela também tem uma pessoa da sua confiança. Essa outra pessoa também tem uma pessoa da sua confiança. E aí vai contando, vai contando. Só que essa pessoa que também ouviu é da tua confiança. Ela vai falar, estão falando mal de você. É por isso que a mentira tem perna curta. É por isso que a fofoca sempre chega no ouvido daquele que o nome está rolando por aí. Aí chegou no meu ouvido, acho que eu tinha um ano de convertido, nem um ano. Sabe quem chegou no meu ouvido? E isso aí é coisa de novo convertido. Isso daí é fogo de palha. Isso daí não vai para frente. Eu queria hoje encontrar essa pessoa, não sei se eu teria coragem de falar, mas eu queria encontrar. Ele falou, você lembra que você falou que era fogo de palha? Mas hoje aqui, eu estou em Belfor Roxo, num domingo, pregando a palavra, da mesma forma, com a mesma veracidade, com a mesma vontade que eu pregava há 20 anos atrás. Aleluia! Não deixe ninguém parar o teu ministério, não deixe ninguém te colocar no caminho de Emaús. Deus está falando nessa noite que Ele marcou um encontro contigo em Jerusalém, em Jerusalém, em Jerusalém, aleluia. Nem que essa Jerusalém seja a Igreja Batista Nova Filadélfia, localizada no bairro de Belfor Roxo, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas como sair do caminho de Emaús? Como eu falei, voltar para Jerusalém, voltar para o primeiro amor, acreditar, praticar a fé. Segunda coisa, viver pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo de número 11. O apóstolo Paulo falou assim, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. A referência é Hebreus capítulo 10, mas em Gálatas que ele vai falar, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Aqueles homens precisou que Deus abrisse os seus olhos para voltar para Jerusalém. Eu não vou me estender nessa pregação. E voltando lá no início, a pregação da igreja primitiva, sabe qual era a pregação da igreja primitiva? Ele ressuscitou, Jesus ressuscitou. Hoje nós temos uma bagagem aqui, nós temos a Bíblia que nos revela, nós temos livros que nós estudamos, nós temos professores, nós temos mestres, nós temos assim uma quantidade de conhecimento muito grande, tem várias doutrinas, mas sabe o que a igreja primitiva pregava? Que Jesus ressuscitou, que Ele é o mestre, Ele morreu, mas cumpriu a sua promessa, que Ele ressuscitou. Ele cumpriu a sua palavra. Mas muitos aí fora ainda estão trilhando o caminho de Emaús. Sabe quando que essa pessoa trilha o caminho de Emaús? Quando segue a deuses
que não são deuses, que entrega a sua vida para deuses que não são deuses. Mas eu creio na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fui convencido pelo Espírito Santo que um dia ele morreu, tanto que ele não pede nem para comemorar o seu nascimento, mas ele pede para comemorar a sua morte. Se você for falar isso aí fora, para quem não tem entendimento, vão te chamar de louco. Porque quem é que se sente bem no velório? Se uma pessoa fala, vou comemorar a morte de fulano de tal, eu falo, que isso, você não amava ele, você está maluco? Mas é no próximo domingo, né, pastor? Que está comemorando a Santa Ceia. E está se cumprindo uma promessa, é no outro, né? No outro domingo, né? Que vai estar se comemorando o quê? A morte de Jesus Cristo. Você sabe por que nós comemoramos a sua morte? Porque nós cremos na sua ressurreição. A Bíblia diz aqui no capítulo 24, e Jesus, ele deu várias dicas. Ele deu vários sinais de que ele iria voltar. Você quer ver um sinal na Bíblia da volta de Jesus Cristo? E Pedro entendeu muito bem isso. Está aqui no capítulo 24 de Lucas, quando no versículo de número 12, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando Pedro ele vai ao sepulcro, que ele correu ao sepulcro, abaixando, viu os lençóis que cobriam a Jesus Cristo, estavam ali, estavam postos, arrumadinho, estava ali dobradinho. E quando ele viu aquilo, a Bíblia diz que ele retirou-se admirado, porque Deus, que é Jesus Cristo, ele deu um sinal da sua volta. Sabe por quê? Na época tinha uma espécie de uma etiqueta em de que quando o seu senhor, o senhor humano, ele tinha um escravo, o escravo iria servi-lo na hora da refeição. E aí quando o seu senhor estava se alimentando, às vezes ele se ausentava, e o escravo ia lá na mesa para ver se poderia retirar aquela refeição. Mas quando ele via os lenços dobradinhos, tudo dobradinho, ele falava, não, ele nem ousava mexer na refeição daquele seu senhor, porque ele sabia que aquele seu senhor iria voltar. Mas se ele visse os lenços todos desarrumados, ele falava, agora eu posso retirar, porque ele se ausentou e ele não vai voltar. Aí ele retirava. Jesus Cristo, quando morreu, mas quando ele ressuscitou, ele deixou aqueles lenços dobradinhos, e ele deixou esse recado, e Pedro entendeu. Então ele mandou um recado: eu vou voltar. Aleluia. Quantos aqui aguardam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo? E o que é mais interessante, eu já estou terminando, pastor, não vou me alongar, mas eu estava ali porque eu tenho por hábito, pastor, antes da ministração, às vezes eu estou ligado ali, as irmãs estavam louvando, a pastora estava louvando, e eu fiquei imaginando aqui essa situação, Pedro, aquelas mulheres ali, vendo o sepulcro vazio, e aqueles varões, 2 anjos, falando, porque procuram o vivo entre os mortos. E aí Deus ali, eu até perguntei, pastor, lembra qual é o salmo? E Deus me mostrou ali um salmo profético, que é o salmo de número 24. O salmo de número 24 é um salmo profético, irmão. Abra a sua Bíblia aí, no salmo de número 24, no final do salmo 24, porque ali naquele momento, Jesus Cristo já com o seu corpo ressurreto, e o Pai já estava aguardando, mas Jesus Cristo ficou mais ou menos aqui uns 40 dias ainda aqui, com o seu corpo ressurreto, ensinando. Mas ali não havia somente 2 anjos, ali havia uma comitiva de anjos, havia anjos para tudo, e Deus aqui me mostrava na revelação, a revelação da sua palavra, que ali havia já anjos alegres, porque no mundo espiritual já era visível que ele ressuscitou. Quando Pedro, ele faz a primeira pregação, em que se converteram 3.000 almas,
ele declarou que o Hades, que o inferno ansiaram por segurar a alma de Jesus Cristo, para segurar ele, mas não puderam. Sabe por quê? Porque pelo poder do Espírito Santo de Deus ele foi resgatado, porque ele foi ali julgado e ali viu que ele era santo. Porque sabe quem merecia estar lá? Sabe quem merecia ir para o inferno? Nós merecíamos ir, mas ele foi lá por nós. Mas quando ele ressuscita no seu corpo ressurreto, os anjos já estavam ali preparados, houve uma alegria no céu. E aí o salmo de número 24, que é um salmo de Davi, mas que é um salmo profético. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo, e nós podemos conjecturar, mas nós podemos entender dessa forma, que já se cumpriu parte desse salmo, porque no verso de número 7, começou-se a levantar um grande louvor, um grande coral. E sabe o que os anjos, eles estavam ensaiando? Eles estavam dizendo aqui: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí os anjos perguntaram: quem é este o Rei da Glória? E o outro grupo de anjos, eles fizeram assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Quando Jesus Cristo ascendeu aos céus, quando aqueles homens ali no início de Atos dos Apóstolos começaram a ver a Jesus Cristo ascender aos céus e ficaram olhando, e novamente dois varões falaram: varões galileus, porque estás olhando para o alto? Este Jesus que vocês estão vendo, da mesma forma que eles estão indo sobre as nuvens, ele voltará para buscar a sua igreja. E quando Jesus Cristo estava ascendendo para tomar posse do seu reino, aqueles anjos, eles gritavam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? E outros respondiam, um coral de anjos respondiam: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da guerra. A primeira parte desse salmo ele se cumpriu. E sabe quando vai cumprir a segunda parte? Quando ele cumprir a promessa de buscar a sua igreja. Cadê a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Você pode ficar de pé. Cadê a igreja? Fica de pé em nome de Jesus. Porque ele vai cumprir a sua promessa. E ele não voltará sozinho, ele voltará com os seus anjos. Aleluia. E naquele grande dia do arrebatamento, uma grande comitiva de anjos, eles estarão gritando: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E eles vão perguntar: quem é este o Rei da Glória? E sabe o que eles irão responder? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Mas tem um detalhe: no meio dessa comitiva de anjos, sabe quem estará também clamando isso? Olha para a pessoa que está do teu lado: você estará também lá. Quem vai ser arrebatado? Quem vai ser arrebatado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Mas pastor, se naquele grande dia eu já morri, não importa. A Bíblia diz que primeiro ele vai ressuscitar os mortos, depois aqueles que são vivos serão arrebatados, e uma grande comitiva de anjos, e nós que estaremos lá naquele grande dia, e alguém vai gritar assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E alguém perguntará assim: quem é este o Rei da Glória? Eu, você, junto com os anjos, nós iremos gritar: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia. Vamos louvar em nome de Jesus, aleluia. Vamos preparar esse grande coral, vamos ensaiar esse grande coral naquele grande dia, igreja. Quando alguém gritar: quem é este o Rei da Glória? E o que nós vamos responder? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Igreja, vamos lá. Quem é o Rei da Glória? Todo mundo agora. O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei
Rei da glória. Vamos louvar ao Senhor. Espírito Santo.
Mas eu não posso sair daqui sem fazer um convite para você. Aleluia. Só quem está em Jerusalém é que vai participar do grande dia do arrebatamento. Só quem crê na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço um desafio a qualquer um. Pessoas que estão andando no caminho de Emaús, pessoas que ainda insistem em caminhar no caminho de Emaús, eu faço um desafio, se for possível, vai lá no túmulo de Pedro, porque você vai estar escrito lá, aqui jaz Pedro. Aquele que é seguidor de Jorge, aquele que é seguidor de Antônio, se for possível, pastor, vai lá no túmulo de Jorge, vai lá no túmulo de Pedro, vai lá no túmulo de Cosme, que vai estar escrito assim, aqui jaz Antônio, aqui jaz Cosme. Me perdoe, eu tenho todo o respeito por todas as doutrinas. A pessoa, ela tem livre-arbítrio para seguir a sua religião. Graças a Deus não é o caso aqui, mas pessoas lá fora que seguem a Buda, vai lá no túmulo de Buda, que vai estar escrito assim, aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé. Mas se for possível, pastor, pega um avião, compra uma passagem, vai lá em Jerusalém. Se for possível, pastor, descubra onde foi colocado o corpo de Jesus Cristo. Você vai encontrar aquela pedra aberta, e quando você entrar no túmulo de Jesus Cristo, vai estar escrito aqui, assim, aqui não jaz ninguém, ressuscitou. Cadê aqueles que acreditam na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Levanta as tuas mãos e aplauda ao Deus maravilhoso, aplaudam a Ele, aplaudam porque Ele é vivo e vai voltar, aleluia.